para esse curso, não é um curso que vai ter hora e data marcada para terminar. Ele pode vazar o ano, porque é longo, a gente não sabe ainda metodologicamente quanto tempo a gente vai precisar para fazer. Porque uma das coisas que existe nesse curso e que vocês não vão poder reclamar é a quantidade de exercício. É um volume absurdo de exercícios. Por isso que passar de uma lição para outra, vocês vão estar expostos a uma condição de aprender mesmo, aprender com detalhe aqueles elementos gramaticais. Então, e aí, uma das coisas que eu senti muito forte na leitura do Nosso Lar, ainda no início, nos primeiros capítulos, a não firmeza de muitos dos leitores para a gramática em si. Então, por isso que nós queremos que vocês tenham uma gramática bem sedimentada. Porque a gramática do Esperanto é relativamente simples, mas não é trivial. Ela não é uma gramática boba, ela exige cabeça, exige prática. E essa prática só é feita, adquirida com exercícios. E exercícios que vocês mesmos vão precisar se dedicar no estudo da língua. Eu sinto. Opa, chegou bastante gente. Estou felicíssimo. Vendo muita carinha nova, muita carinha velha, muita carinha de amigos, né? Do nosso querido movimento aqui, espírita esperantista, dentro do programa Meu Amigo. Devem entender que a gente, no Esperanto, não temos. O Esperanto em si não tem nenhum vínculo com religião. Ele é uma língua à parte, uma língua internacional, neutra, e que se adapta a tudo. Mas, pelo sentimento original do nosso querido Zamenhof, quando gerou a língua, ele já veio junto com o ideário dele. E o ideário dele, a própria palavra Esperanto, é aquele que tem esperança, né? Já surge com esse elemento fundamental, que é o elemento de uma esperança melhor para um mundo melhor, para que tenhamos um mundo melhor. E isso é uma coisa que a gente tenta, dentro do movimento esperantista, passar para as pessoas. A necessidade de trabalharmos para um mundo melhor. E tudo que a gente tenta fazer em Esperanto é realmente dar uma condição melhor para as pessoas trabalharem na vida e se sentirem melhor dentro do movimento esperantista. Muito bem. Então, feito esse introito, vocês agora estão cientes do que realmente a gente vai trabalhar. Mas a gente não vai trabalhar só o Esperanto, porque desde o início do movimento espírita brasileiro no Brasil, já tinha sentimentos esperantistas. E a própria FEB, a Federação Espírita Brasileira, foi uma dedicada mantenedora do ideal do Esperanto. E aí é que está. Por que o Esperanto chega na cabeça de tantos espíritas? Porque a FEB, vendo nesse ideário de Zamenhof essa bondade natural do ser humano, que se adequava completamente ao espírito espírita, né? E houve um casamento lindíssimo do Esperanto com o espiritismo desde do início, lá em 1909, já começou alguma coisa a se falar de Esperanto, mas ele só se cristaliza mesmo alguns anos mais tarde, com a vinda, né, de um que era não espírita e que se tornou espírita por causa do Esperanto, vocês vão ver, é uma história muito interessante, a gente vai ver essa história lá na segunda lição, do Ismael Gomes Braga. E esse foi o elemento chave
que deixou registrado, ao longo da história da FEB, todo o movimento, tudo que se podia dizer sobre esperantismo e esperanto, tá? Então, vocês vão estar muito... eu vou tentar proporcionar, nas limitações que eu tenho, porque eu sou espírita meio rebelde, tá? Eu adoto o espiritismo na minha vida como linha principal, mas eu sou um questionador nato dentro das coisas espíritas também, né? Eu não sou assim, como o próprio Kardec nos indicou, que o espiritismo é uma espécie de ciência, e eu sou um cientista. Nasci cientista, sempre fui engenheiro, fui pesquisador na USP, professor de tecnologia nuclear, então sempre pesquisei profundamente tudo na minha vida. E o espiritismo, para mim, assim como todo espírita deve ser, não só pela fé, mas também pelo reconhecimento da realidade dos fatos. Hoje eu sou um espírita convicto do processo reencarnatório, do processo humano e cristão. Por outro lado, eu sou um cristão também, muito devoto ao processo que Cristo deixou. Nos permitiu ver uma maneira melhor de tratar o ser humano, né? Então, vocês vão ver que durante a preparação do curso, eu escolhi, ele não vem com textos da codificação, mas ele vem com textos relativos ao movimento cristão. Então, o Cristo nos deixa uma série de mensagens, e ao longo desse texto que vocês vão ler, vocês vão ver muito a mensagem cristã. Então, por isso que esse curso eu considero espírita, ele só mesmo se diferencia de outras religiões no final, quando a gente começa a falar sobre o processo reencarnatório e os deveres dos espíritas em reconhecer esse processo de evolução da alma humana, do espírito humano. Temos aqui a nossa co-monitora, Odília, uma espírita maravilhosa que me ensina muito, uma guia fantástica, eu chamo de meu anjo, né, espiritual, porque ela é uma pessoa maravilhosa, e ela é quem me ajuda em muito na elaboração desses cursos. Eu não faria, não muita coisa, né? Deixa eu permitir o Ivanilson aqui, que não se cadastrou. Então, a Odília vai, em alguns momentos, me substituir. De repente, alguns momentos, eu tenho que sair, viajar, sair um pouquinho aqui desse espaço que eu fico, meio preso. E aí a Odília entra me socorrendo, e aí eu sei que tem outros monitores aí que poderão também, da mesma forma, me ajudar, né? Além da maioria dos alunos que estão aqui, eu já nem considero mais alunos, né? Já são esperantistas e que estão aí na lida conosco para transmitir a mensagem do Esperanto para um grupo maior. Fico muito feliz com 34 pessoas já no nossa aula, já são 7h10, e a gente vai começar a primeira lição. Mas antes disso, gostaria de lembrar a todos que a gente tem um controle no PMA, que é o de presença. E eu sempre esqueço. Eu já estou assim, meio com os meus 72 anos aqui, tem hora que eu esqueço e entro em parafuso. E aí eu gostaria que me lembrassem sempre dessa lista de presença que a gente tem, e ela precisa ser assinada. Então, vamos marcar um horário, 7h30 sempre, a gente já está no meio da aula, a gente para 2, 3 minutinhos para todo mundo preencher a lista de presença, tá? Mas... Adonis,
Pois não, querido. Você vai falar sobre como que funciona o curso, como que vai ser, como que a gente vai usar ali o Google, como que a gente vai ter Vou. acesso às lições. Essa primeira lição eu vou fazer tudo com vocês, como se eu fosse um aluno e vocês devem aprender essa sequência. Não é coisa simples, não é coisa trivial também, mas nessa altura do campeonato todo mundo aí já tem a sua forma de fazer esse curso. Esse curso ele se baseia fundamentalmente na internet, né? Em especial no Google. Então, ter o e-mail do Google ou acesso ao Gmail. Tem gente entrando aqui, eu teria que liberar aqui geral para todo mundo. Bom, tudo bem. Esse é o Google, Google Docs. Todos vocês que têm. Desculpe, Adonis, não faça isso não libere para todo mundo não, Por que não? porque pode hackear, entendeu? Teve Não, 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 não. Fica tranquilo, Raimundo, estou acostumado. Não, não se preocupe. O Google é o seguinte: o Google ele tem uma série de instrumentos, né? E dentro desse processo de instrumento, a gente vai utilizar basicamente os documentos que o Google tem. O equivalente ao Word, mas é um Word de internet, né? Tudo é feito na internet, tudo é já digitado na internet. Então, normalmente, eu jamais conseguiria fazer isso no celular. Então, fazer esse curso no celular é loucura, hein? Para ficar biruta, para ficar preenchendo aqueles negocinhos com o dedinho lá. Eu não teria a menor capacidade. Então, eu sugiro que todos vocês é, é, utilizem um notebook ou um computador, um desktop, porque aí sim vocês vão ter condição de digitar, de elaborar as lições da melhor forma possível, tá? Então, em princípio, é isso. O resto fica mais fácil. É um acesso à conta do Google. A maioria de vocês já entrou aqui, já está dentro do Google. Só que nós estamos num espaço novo. Nesse espaço que nós temos, ele vai ter disponibilidade de deixar documentos. Vocês chegam, pegam o documento, podem fazer exercício, e aí eu vou ter um controle melhor de quem está fazendo exercício, quem não está fazendo, quem tem dúvida. Além disso, a gente tem o WhatsApp. A lista PMA-SEC é uma lista onde que é um grupo onde que a gente pode responder perguntas em conjunto. Não sei se eu vou responder tudo, porque eu só tenho 100 grupos aqui no meu WhatsApp. É um volume absurdo. Vocês nem imaginam o tanto de coisa que eu faço. E eu lido em duas outras áreas, que também me traz muita conversa. Mas, na medida do possível, eu sempre vejo. E quando eu sinto necessidade de responder, eu respondo. E eu também tenho os monitores aí do nosso PMA que podem responder, porque eles já têm nível suficiente para entender a problemática e poder explicar aos mais jovens. Os mais jovens no Esperanto. Não precisa se intimidar, todo mundo aqui é criança para mim, né? Então, eu fico muito feliz de estar com essa faixa etária que vocês estão, que é uma faixa etária e que a média de idade desse grupo é entre 40 e 50 anos, a média, né? Tem o que estoura lá para cima e o que estoura para baixo um pouquinho. Não é muita gente nova, não. Mas os novos são sempre muito bem-vindos, né? Mas é um pessoal mais maduro que está aqui. E esse pessoal mais maduro tem uma consciência melhor no aprendizado da língua também. Tá bom? Sem mais delongas, vamos passar a lição. Eu vou dividir a página da matéria. Vamos ver se. Ok.
Vocês devem ver aí agora a lição. Estão vendo? Vejam se vocês veem uma linha verde sendo desenhada. Yes. Prepone. Então, Espiritismo Esperanto Curso. A aula já começa aqui. Por que que tem esse tracinho entre essa palavra e essa palavra? Nenhuma língua, normalmente, utiliza um substantivo qualificando outro substantivo. Porque é uma coisa que a gente precisa normalmente de um adjetivo. Mas, às vezes, a gente pode formar uma palavra nova, que é Esperanto Curso. Então, mas são dois substantivos, vocês veem que ambas palavras terminam em O, e você já sabe, a maioria, que o Esperanto, os substantivos terminam em O. Então, é como se eu formasse uma palavra nova, Esperanto Curso. Tanto é que é formado que a gente chama, né, Esperanto Curso, a gente poderia tirar esse tracinho e colocar curso tudo junto, mas é a forma. O adjetivo está aqui. Seria um curso esperantista, né, de Esperanto, espírita. Espiritisma, a gente tem que traduzir por espírita, né? Ou do espiritismo, ou para o espiritismo. Mas aqui em Esperanto ele está como um adjetivo. Então, todo esse adjetivo, espiritisma, está qualificando o Esperanto curso. Isso já é um pequeno detalhe, né? Esse curso é dado aí, realizado por mim e pela Odília, e foi feito esse ano, né? Então vamos para frente. Informo. Todo a palavra, naturalmente, todos entendem automaticamente, e é já para dizer que o J, que incomoda muitos brasileiros, que está muito no final das palavras, e ele tem o som de I, ele é o plural em Esperanto. Então, o plural em Esperanto é sempre o J depois de substantivos e adjetivos, tá? Então, informoi informações, o substantivo informação, né? O Esperanto é formado sempre de raízes e terminações. Às vezes, essas raízes não são simples, elas se tornam radicais para ter a terminação. Nós vamos ver isso com detalhe também dentro da área de gramática, tá? Informoi. Então, a raiz é informa, é chamada uma raiz original do Esperanto, palavra que está ligada com a palavra informação, mas ela pode ter todas as terminações possíveis. Virar verbo, essa raiz poderá virar verbo, poderá ser substantivo, poderá ser adjetivo, poderá ser advérbio. Basta eu colocar aí, no lugar desse o, e tirar esse i fora, um conjunto de palavras que já fica difícil de você saber em português a tradução de todas elas. Porque você pode formar substantivos, adjetivos, advérbios, o advérbio derivado, os verbos, né? O verbo no presente, no passado, no futuro, tudo formado com essa mesma raiz informe. É muito... O Esperanto, ele começa com uma simplicidade como essa. Ele simplifica demais. É raiz mais terminações. Um conjunto de raízes formando uma palavra composta e terminações. Depois vocês aprendem também que tem substantivos, tem afixos, que são prefixos e sufixos, e eles também necessitam das terminações. Então, terminação em Esperanto é muito importante. É muito importante. Vamos permitir aqui. Muito bem. Então, vamos para frente, que atrás tem gente. Vamos falar um pouquinho, então,
do início lá da codificação, né, do Allan Kardec. Allan Kardec, na Gênese, escreveu essa frase, ó, em Predições do Evangelho, um só rebanho, um só pastor. Ele fez essa, nem que isso aconteça daqui a 300 anos, mas a tendência da humanidade, na sua evolução mental, é chegar a um único rebanho e um só pastor. Mas, para isso, tem que ter um caminho, né? Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra de São João, né? Capítulo 10, versículo 16 da Bíblia, né? Novo Testamento. Então, é Cristo falando, né? E Cristo já fala dessas diversidades na Terra, né? E a gente nota que com a evolução da humanidade, uma necessidade de ver essas diferenças entre as diversas partes no mundo, elas precisam ser guiadas para uma mensagem de compreensão única, onde que a necessidade de um globalismo amoroso teria que ter para que isso, ou harmonioso no mínimo, né? E a harmonia, ela passa pela compreensão, e a compreensão passa pelo idioma, e o idioma é particular de cada nação, de cada povo. Por isso, a grande necessidade de termos o Esperanto. E ele, o Allan Kardec, ele analisa dessa forma lá na Gênesis, no capítulo 17. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, pelos usos e da linguagem. E aí vocês veem que isso ele já antecipava essa necessidade de um idioma comum entre as nações para que houvesse paz e uma interlocução única entre todos. Presente-se essa unidade e todos a desejam. Na atualidade, a gente sente que existe uma rejeição a isso, né? Uma rejeição grande. Mas quando a rejeição é muito grande, ela passa para o lado oposto, viu? A necessidade de unidade, ela deverá vir depois dessa excesso de belicosidade que está na atualidade. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Assim disse o nosso querido Kardec, né? E Kardec pressentia a supressão das barreiras linguísticas 20 anos antes do aparecimento do Esperanto, quando Zamenhof tinha apenas 7 anos, né? Ele nasceu em 1859, no dia 15 de dezembro, quando a gente comemora também um dia, o Zamenhof-Tago, é uma homenagem especial a esse ser maravilhoso que deixou uma obra maravilhosa, não só o Esperanto, mas uma obra chamada Romaranismo, né? Uma obra em que ele é uma obra filosófica, onde o Esperanto está inserido e que ele pensa numa humanidade unida em torno de ideais comuns. Um visionário, né? Hoje, a profecia se cumpre sob nossos olhos com o progresso constante do Esperanto. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer, e se já não conhecem, existem alguns livros em Esperanto, por exemplo, Esperanto na visão espírita, de Ismael Gomes Braga, que todos devem comprar hoje, uma grande livraria espírita esperantista é a livraria. Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui.
É a Lawrence. Editora Lawrence, né? Procurem Lawrence com L-O-R-E-N-Z, editora. E lá vendem livros normais, espíritas, e livros de Esperanto também. Ela é uma editora de esperantistas, espíritas esperantistas. Além do nosso grupo, existe um grupo muito forte na internet, para aqueles que ainda não pertencem e gostariam de pertencer, chama CEA. Aqui nós temos um dos grandes participantes, o Arisson, ele está por aí, eu acho. E depois, eventualmente, o Arisson pode falar um pouquinho da CEA para nós. Né? Arisson, você está por aí? Não sei. Estou sim. Depois você pode falar um pouquinho da CEA para nós? Posso comentar brevemente. Então pode falar agora, seria interessante. Enquanto isso, eu bebo água. A CEA é presidida pelo Leandro, né? Leandro Abraão. Contamos com o Rodrigo, o Paulo Pires, e eu faço uma função só de colaborador. Eu auxilio o Leandro em algumas atividades de vídeo, de estudo, de pesquisa, usando a internet, que eu tenho um pouco mais de tempo, né? Ele é bem ocupado. Então, a CEA está com bastante atividades no movimento espírita, e temos aí o grupo do CEA Activulus. Acho que a maioria aí pertence, né, a esse grupo. Se não pertence, depois aí Você deixa o link. Você pode deixar o link lá no PMA-SEC, se for possível, para o pessoal poder participar, né? Tá bem. E aí eles fazem um trabalho muito grande do Esperanto. A gente trabalha mais na internet, né? O PMA é só a internet. Mas a CEA tem um vínculo com o movimento espírita local de cada lugar. Até mesmo faz publicações para distribuição nos demais centros espíritas. O nosso interesse maior dentro do PMA para o espiritismo é ensinar o Esperanto, é fazer esperantistas. Da CEA, o princípio maior deles é congregar os esperantistas que são espíritas. Então, são objetivos irmãos, mas cada um está fazendo um trabalho específico com essa filosofia. Nesse momento, eu pediria para todos, eu vou compartilhar uma página, falta um detalhe nessa página, eu vou compartilhar essa página, que é a página da lista de presença, tá? Então, aqui é o link dela, onde que eu vou deixar? Vou deixar aqui no mensagens. Vou deixar nas mensagens aqui o endereço da página, para vocês entrarem e preencher. Então, o preenchimento é trivial. É o e-mail, né, de vocês. Ele só tem aqui o nome completo, Antônio Saliba. O grupo e comunidade, vocês já automaticamente pertencem ao nosso grupo chamado Aque Espiritismo. O que é Aque? Amicetza Comunum de Esperanto, né? É a comunidade esperantista de amizade do programa Minha Amigo. E nós temos uma específica para o Espiritismo, que tem uma reunião semanal aos sábados pela manhã. Né? A Otília pode falar para isso no final depois. Para aqueles que quiserem participar, é uma reunião espírita, onde se estuda o Evangelho em Esperanto e português. O curso que vocês vão fazer, por enquanto, eu vou alterar isso aqui. Está escrito aqui, ó, curso QUES. Ele chamava Curso de Esperanto por Espiritismo. Ele mudou para SEC. Inverteu essas letras aí. Vocês colocam esse curso provisoriamente, ele vai virar SEC. E você, partopreno kia, participante como? Aqui, no caso, eu sou monitor, vocês são lernantoi, e aí eu sou monitoro, e aí eu
Aí vocês têm a próxima página, a minha é diferente das suas, porque o monitor fala de que lição ele está, né? O Lua, leciono. Vocês não precisam preencher nada, só se quiserem deixar uma mensagem. Sec. Chambro, Meet. E pronto, só isso. Me envia. Muito obrigado. Então, voltemos para a nossa aula. Agora vamos entrar no curso em si. Muito obrigado a todos que preencheram. É muito importante isso, porque nessa lista de presença a gente registra a presença e isso gera as estatísticas. Um dos grupos mais prestigiosos dentro do programa Minha Amigo é propriamente o grupo espírita, onde nós temos um volume muito grande de participantes. Tá? Muito Adônio, bem. Pois não, querido. eu demorei um pouco para entrar, porque eu sou meio, como diz o outro, meio lenta com esse negócio de internet. Eu uso meu celular. Põe a lista de presença lá no grupo, tá? Por favor. Já está colocado, Deise. Tá, obrigada. O PMA SEC. Isso. Tem Adonis, Opa, fala. essa lista de presenças que se preenche, se assina agora ou posteriormente? O ideal é durante a aula. Primeiro, porque as pessoas esquecem depois. Segundo, eu faço estatística da hora também. A hora é importante para mim, porque tem outros cursos acontecendo, e aí pode bater um dentro do outro na listagem lá dos formulários. E aí fica melhor para mim. Outra coisa, você explicou como que se preenche. Agora, eu não gravei onde é que eu tenho que preencher lá. Tá meio difícil. Talvez fosse essa uma nova apresentação, rapidinho que fosse. Não, mas se você ver, eu vou apresentar aqui novamente. Aqui, ó. Deixa eu me mostrar para você. Ai, meu Deus, eu estou meio... A única coisa de diferente que tem na lista de presença, assim, ó, eu vou preencher aqui, enviar outra resposta. A única coisa que tem de diferente, além do e-mail, do nome completo, são esses dois itens aqui. O grupo que vocês já pertencem, porque vocês estão na comunidade AQ Espiritismo. Tá? Ah, ok. E o curso é o curso SEC, mas ele está aqui como QUES. Eu vou alterar ele aqui, ó. Curso QUES. Na hora que você clica aqui no botãozinho do lado direito, você tem vários cursos que a gente tem, que estão nesse curso. E partoprenante significa participante como? Como aluno. Tá? Ok, obrigado. De nada. É isso aí. Eu acho que o curso eu já respondi e encaminhei. Mas eu acho que o curso, porque eu fui respondendo enquanto você estava falando, eu não ouvi muito bem. Eu acho que eu pus o curso errado, eu acho que eu pus SEMEI. Agora, o grupo eu coloquei, o AQ Espiritismo. Sem problema, Diva. Eu arrumo depois. Tá bom, obrigada. Eu já estou acostumado com essas mudançazinhas. Mas vocês vão aprendendo e aí vocês chegam nessa lista de presença. Vamos lá para a aula? Então vamos Então, avante. Então vamos lá. Então, aqui falamos do Espiritismo. Toda aula a gente vai falar, toda lição a gente vai falar de algum item relativo ao Espiritismo, tá? Para começar a nossa aula, nós vamos começar com uma oração. A oração que o Pai nos ensinou, que Jesus nos ensinou. É o Pai Nosso em Esperanto, e tem ele é cantado, né? Então eu vou colocá-lo aqui. Deixa eu ver.
Vocês estão ouvindo? Yes. Patronia, que o estás en la cielo, via nomo expulsan que te guita, veno via regno pleno midio, via volo, que el en la cielo, el ancal sur la terra, e un pano que o tagen dono al nivo diao, cai pardono al niniai sudoi, e el ancal ni pardonas ao ni ajudantoi, cai ne conduco ni intenton, sed liberiguni de la malbono, tiel Tiel est. Bom, né? É muito bonita essa canção, né? Espero que gostem. Eu sempre me sensibilizo com ela. Ela já é uma lição completa aqui, se a gente fosse detalhar todos os pontos da lição. Mas vamos voltar a ela mais tarde para analisar, em outro momento, para analisar ponto a ponto desse texto. Vocês vão notar que nessa... Vocês vão notar que no nosso curso nós vamos dar textos. Eu vou explicar o Esperanto que está no texto. Vocês vão... É uma metodologia diferenciada, onde que a gente vai ver textos e vai ver perguntas e respostas, já induzindo vocês a uma conversação, porque com perguntas e respostas é que você vai produzir conversação. Mas com textos a gente vai aprender mais densamente a língua. Então, vamos primeiramente ver o Vortaron. Quem que tá raspando aí? Olha aí, raspando as correntes. Vamos lá. Vortaron vem de vorto. A raiz é vorto, que é palavra, ligada à palavra. O aro é um sufixo de conjunto, é um de coletivo, né? Então, vortaro é um conjunto de palavras, que em Esperanto significa dicionário, tá bom? Então, vamos lá. Al, que é a preposição al, para, né? A, destinado a alguém, né? Bella, que é belo, bonito, formoso, pulcro. Bona, bom, né? Fi é uma partícula que aproxima. Fio é toda pessoa, cada um, cada. Chu é a partícula para fazer pergunta, né? É o se, é a partícula interrogativa, uma pergunta de sim ou não
precisa do tu. O de é de, por, desde, de, a partir de. Done, ministrar, entregar, dar, né? Na verdade é dar, né? Esperanto, próprio. Em Esperanto, a palavra Esperanto é sempre maiúscula, porque é nome de uma pessoa, né? Na verdade, a origem do Esperanto, do nome Esperanto, quando o Esperanto foi lançado, ele foi lançado como la língua internacia, a língua internacional. Mas tinha o pseudônimo do Zamenhof, la língua internacia de Doctoro Zamenhof. Não falava de Doctor Esperanto, aquele que espera, ele se deu esse pseudônimo. E aí eles falaram assim, la língua internacia de Doctor Esperanto, la língua do Doctor Esperanto, la língua de Esperanto, a língua Esperanto, e ficou Esperanto. Foi assim que o nome da língua surgiu. Aliás, muito propício, né? Parece que é tudo bem montado. E vocês vão ver que é uma coisa bem montada num plano superior, né? Esperanto é uma língua montada no plano espiritual, né? 300 anos antes dele ser lançado na Terra. Estar, né, o verbo ser, estar, existir, ele haver em pessoal, quando você quer falar assim, há 3 pessoas, aí é o verbo estas, também também facila, fácil, brando, fácil, suave, de, ele, ela, homo, pessoa, homem, inter, entre, né? Então, tudo aqui são palavras latinas, basicamente não tem nada de diferente e já se entende como uma língua quase um português, né? Internacia, aí surgiu yes, que veio do inglês, né? Mas fala o E fechado, yes. Kai, que veio do grego, é o I com a junção. O kio, que é para fazer pergunta, né? Do que? De que coisa? Vocês vão acostumar com a palavra, com essas palavras, são 48 palavras em Esperanto, chamado correlativos. Porque, na verdade, eles permitem fazer correlação entre 2 pontos de uma frase. Por isso é correlativo. É o kio, que significa o quê, e dessa familhinha do kio, tem 9 irmãozinhos dele. São 9 irmãos. Vocês vão aprender aqui, vocês vão aprender todos juntos. Os que mais forem surgindo na língua, normalmente, eles vão aparecendo e eu vou explicando. Comunicado é comunicação. Lá é um único artigo definido. O, a, os, as. Não tem plural, é só lá. Lernanto, aluno, significa aquele. Você não viram o Esperanto? Aquele que tem esperança? Lernanto, aquele que aprende, que é aluno. Entenderam? Lingvo, língua. Lumo, luz. Mi é o eu, né? Milito é guerra. Mondo é mundo. Ne, não. Mi, nós. Então, agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou falar uma palavra, vocês têm que falar essa palavra esperando. Vocês são muito jovens, já memorizaram tudo. Então, já que memorizaram tudo, a gente vai brincar com essa memorização suas. Vamos lá. Eu vou primeiramente interromper. Então, agora só vocês, hein? Como é que fala de em Esperanto? De. Muito bem. Então, eles não vão errar. Como é que fala aluno? Leonardo. E a conjunção i? Cai. Como que se fala pessoa em Esperanto, homem?
Homo. Como que se fala nós? Ni. E qual é aquela partícula que aproxima? Ti. E como é que fala comunicação? Comunicado. Comunicado. Ah, gente, vocês vão vir aqui dar aula, viu? Porque vocês não precisam, vocês não precisam ninguém para já sabe tudo. Tá vendo? Alguém tem dúvida até agora? Pode falar. Não? Eu gostaria de saber, assim, qual que é a diferença de usar o este com o have. Então, é porque o a, no sentido de existir, sempre é o verbo este. Então, há 3 pessoas na sala, quer dizer, existem 3 pessoas na sala, que a gente fala, estas 3 personas em la salono, em la chambra. Então, o este, ele só transmite a ideia. Esperanto é muito lógico, tá? Ele não mistura conceitos. Então, pelo fato de ser o existir no sentido de ser, estar, então tem que ser este. E jamais pode ser have. O have você vai usar quando tem uma possessão de alguma coisa. Tá entendido? Mi havas pomon. Eu tenho uma maçã. Mi havas pomon. Então, tanto é que a palavra vem marcada depois com um Nzinho, que é no sentido de ser possuído. Tá? Então, vamos para mais um pouquinho de vocabulário. Obrigada. Nada. Pazza, pacífico, que está em paz. Quer dizer, é o adjetivo. Os adjetivos em Esperanto são terminados em a. E eles derivam da raiz, principalmente do substantivo. Pazzo, né? Então, pazzo é paz, é o substantivo paz, é o nome, né, de paz, né? Substantivo paz, e o derivado dele é o pazza, que é o adjetivo. Parole é o verbo falar, aí vocês já estão vendo uma outra terminação interessante, o i, que é o infinitivo do verbo. Todos os infinitivos em Esperanto terminam em i. Parole é o verbo falar. Ah, mas essa palavra pli, ela termina em i e não é verbo? Existem em Esperanto umas 180, 200 palavras que são chamadas palavras primitivas. Essas palavras primitivas são as mais usadas. Elas servem para juntar pedaços à frase. É o i, é o eu, é o que. São palavras chamadas primitivas. Essas palavras primitivas, as terminações delas não são as terminações para a formação de palavras. Eventualmente, uma palavra primitiva pode ser uma raiz de um verbo, por exemplo. Mas não é o normal, tá? Vamos ao ponto. E essa é uma palavra primitiva, é o mais. Aliás, em Esperanto, essa palavra mais, ela tem 3 outras palavras, e já fica como curiosidade. Vocês vão procurar quais outras palavras mais que existem em Esperanto. Existem pelo menos mais 3. Tá? Procurem e me digam depois. Já é um desafio primeiro. Ponto. Não é ponto, é ponte. E como é que fala ponto em Esperanto? É puncto. Mas ainda ele vai chegar mais para frente, não é agora. Mas aprendam, ponto é ponte. Por. Ixi, aqui é para. E o al é para. Tem 2 paras em Esperanto. O al e o por. Isso é para você. Tio, estas porvi. Então, é a fim de, por, com destino a alguma coisa. O al é em direção a alguma coisa. Ele é mais físico. Eu vou para
São Paulo, eu vou... Esse é o al, não é o por. O por é quando você dá um presente para alguém. Entenderam? Então, tem dois par em Esperanto, um é al e o outro é por. A diferenciação deles, para brasileiro, às vezes fica complexa, mas vamos aprendendo aos poucos. Respecti é respeitar, né? É um verbo também. Saluto é a saudação, o cumprimento. E o que é saluton? Saluton é um cumprimento. E ele tem um Nzinho por causa do acusativo, que vocês vão aprender também. Saluto, cumprimento, saudação. Existe o verbo? Existe. Qual seria o verbo de saudar? Salutem. Muito bem. Bingo, é isso aí mesmo. Vocês já estão sabendo. É exatamente a derivação disso aqui. Na verdade, saluto vem do verbo salute, tá? A coisa inicial é o saudar alguém que dá saudação depois. Sed, aí é uma palavra primitiva também, ó. Sed, significa mas. Vem do latim, né? Mas, porém, né? Tiu. Então tem o tiu, que é para perguntar quem. E o tiu é para apontar alguém. Tio. É aquele, aquela, esse, essa, tá? Tutte. Totalmente. Vi é você. Olha quanta coisa que é vi. E tá faltando coisa aqui ainda. O que tá faltando aqui? Você. Não tá faltando. Você, tu. Também é vi. Na verdade, tinha um tu original no Esperanto, mas esqueçam dele. Ele tá na Bíblia, né? Mas ele caiu em desuso, é um dos arcaísmos do Esperanto. Esperanto é língua viva, viu, gente? Abone, seria o tsi? Exatamente. Mas não use, não. Não esquece dele, porque se você utilizar o tsi, é pedante. Todo mundo que usa tsi, você olha com um olho assim, entende? Não. Ou nasceu no século passado, ou tá querendo, como é que fala hoje? Lucrar, não, é lacrar. Tá querendo lacrar. O tsi é um natimorto. Natimorto. Não é bem natimorto, porque ele aconteceu em alguns momentos iniciais da língua. Mas quando a língua foi usada, o vi, ele se tornou, porque a língua era falada por pessoas mais maduras. E elas se tratavam de uma forma mais cerimoniosa. E aí surgiu o vi como uma forma normal de tratamento. E outra, sonoramente, falar o vi é muito mais fácil do que falar o tsi. Você tem que fazer mais um movimento bucal. Então o tsi meio que se perdeu na fala. Perdeu totalmente o lugarzinho dele. E voio, via, caminho, estrada. Muito bom. Legato. Então vem do verbo leg, que é ler, ad, que é continuar uma coisa, e o, que é substantivo. Então é uma continuação da leitura. Leitura. Em outras palavras, é leitura. Legado. Ao Jesus Cristo que eu consegui com o Iá. Fica bonitinho, Jesus, né? Diferenciado. A Odília diz que ele está descabelado. Eu acho que tá, mas tá bonitinho assim mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá. Saluton. Agora apareceu o N. E a forma mais usual de se cumprimentar em Esperanto é saluton, que é o famoso oi. Nossa. Oi, tudo bem? Tem outras formas de saudação. A gente vai aprendendo aos poucos, né? Mas aqui, pelo menos para nós, é bonantagon, um bom dia, vale para o dia inteiro. Bonan vesperon, quando você chega à noite e ainda vai passar a noite com a pessoa com quem você vai lidar. E o bonan nocturn, para despedir, quando você vai dormir. Não misturem bonan vesperon com bonan nocturn, senão você toca a pessoa ao iniciar. Se você falar bonan nocturn,
Você já está tocando a pessoa do lugar. Entenderam? Não está cumprimentando. Então, boa noite, quando você deseja bons sonhos, aí é boa noite. Muito bem. Kio estas esperanto? Ĝi estas lingvo de paco kaj lumo. Todo mundo junto. Saluton. Kio estas Esperanto? Saluton. Kio estas Esperanto? Ĝi estas lingvo de kaj lumo. Muito bem. Vamos lá. Nessa frase aqui, ó. Nosso presente. Verbo no presente. O verbo no presente é o estas, tá? E o verbo ser, estar, no presente. Então, quando existe o verbo ser, estar, ele é um verbo de ligação. Você sabe que algumas línguas nem tem o verbo ser, estar, né? Feito o árabe. Não tem o verbo ser, estar. A gente até vai dizer, mas como é que eles falam, né? Porque ele fala o pronome pessoal e depois fala o que é depois, o predicativo. Então, mas não é o caso do esperanto. Parece que o russo também não tem. Não sei. Não falo russo e mal aprendi árabe com a minha família. Você está certo, o russo não tem, não. O hebraico também. O hebraico, línguas semíticas normalmente, né? Acho que o aramaico também não tem. O aramaico eu não sei patavina, mas o russo também não tem, não, o verbo ser estar. No presente. Então, kio estas esperanto, né? Então, o que é o esperanto? Esse o que, ele nunca tem plural, viu, gente? É o único dos pronominais que não tem plural. Ou não é o único. É o que não tem plural. Ele não tem plural. Nem ele, nem os parentezinhos dele. Nem o que é para apontar. O parente dele para apontar é tio. Kio, tio. Tá? Tem alguém latino aí? Não, né? Ou falando latim? Alguém não, é a cachorra que está latindo aqui. Ela está aprendendo Via Esperanto. Lahundo boias. Aprendam. Boi. Boi é latir em Esperanto. Lahundo boias. Na verdade, é fêmea, né? Cachorrinha. Lahundino. Rundino. Lahundino boias. Tá. Muito bem. Di estas lingvo de pazzo. O que é pazzo? Paz. Cai lumo. Luz. Que bonito, né? Então, vamos lá. Vamos para frente. Ó, se alguém tiver dúvida de alguma coisa, pode perguntar. A ideia aqui é a gente caminhando para chegar na quinta lição já falando em Esperanto. Tá? Então, a ideia, por enquanto, eu estou falando português, mas vocês vão se virando para entender. Porque eu vou explicar o Esperanto por frases. A gramática vai vir por frases, não por... É mais ou menos como o Duolingo faz. Mais ou menos. Ele dá frases e vocês vão aprendendo por frases. Ĉu vi parolas Esperanton? Então aqui, ó, já surgiu o Nzinho, porque o vi. Então vou separar primeiro esse pedaço aqui, ó. Vi parolas Esperanton. Tiro o sinal de interrogação. Vi parolas Esperanto. Uma frase afirmativa. Vi. É você, né? Parolas. Fala. Esperanton. Esperanto. Agora, esse parolas pode ser tanto o estas parolanta e parolas. Em Esperanto, a gente, na maioria das vezes, pode estar falando Esperanto ou fala Esperanto. Entendeu? Você está falando Esperanto, você fala Esperanto, fala dessa mesma forma. Apesar de existir o estas parolanta. Estas parolanta existe em Esperanto, mas é pedante para falar. Já vou falando para vocês, vou explicando para vocês que falar Esperanto já tem os seus melindres.
Mi estas parolante esperando. Você está sendo mal educado com as pessoas quando você fala assim, né? Porque a pessoa pode falar assim: o que você está falando? Mi estas parolanta. Você afirma com tal ênfase que na fala já indica que você está sendo meio mal educado. Eu estou falando esperando. É como se eu afirmasse de uma forma tão enfática que fica ruim, fica feio. Entendeu? Então, muito cuidado ao usar o tempo composto. Às vezes ele é necessário. E ele é muitas vezes necessário na escrita, mas não é o normal. Ĉu vi parolas Esperanton? O Esperanto sofre a ação de ser falado por você. Por isso que ele é marcado com um N. Isso chama-se acusativo. É a única declinação que nós temos em Esperanto. E ela é terrível para brasileiros porque nós temos objeto direto em português. Só que a gente não reconhece o objeto direto. E aí, isso vai nos condenar para a eternidade. Vamos ser almas penadas do acusativo. Mas a ideia para vocês melhorarem isso é vocês trazerem o acusativo para o português. Porque no português, se vocês falarem eu como bolon, eu bato a porta, você põe um Nzinho, aí você vai aprender que os objetos diretos do português. Assim você não errará mais em Esperanto. Mas todo mundo vai te chamar maluco. De maluco. Mas não importa, né? Brincando aí, mas é uma forma interessante de aprender o objeto direto em português, né? Ĉu vi parolas Esperanton? Yes, mi estas lernanto de tiu internacia lingvo. Então já surgiu o tio aqui, ó. E ele junto com o D dá o nosso dessa língua internacional. Uhum. Entenderam? Outro detalhe importante. Aqui nós temos um adjetivo, internacia, terminado em A, vem de internatio, vem da formação de inter, que é entre, com natio, que é nação, entre nações, internacional. Só que a gente, apesar do português ter a mesma derivação, mesma origem, em Esperanto, quando a gente lê, a gente sente a palavra. As palavras, elas surgem como uma forma vigorosa de formação, porque elas nunca perdem essa formação. Feito lernanto, aquele que está aprendendo. A gente, na cabeça da gente, a gente tem essa leitura. Então, a língua começa a sair do papel, ela fica tridimensional, porque você está fazendo uma etimologia longa, consequências desse fato. A primeira consequência, todos já sabem, é você ficar mais inteligente. Não tem jeito. Todo esperantista fica mais inteligente mesmo. E outra, a segunda consequência, você pode ficar velho e vai ser difícil ter Alzheimer, viu? Porque o exercício mental do esperantista é grande. É como se fosse um jogo de xadrez continuado. Você aprende muito a manipular as raízes da língua e acaba vivenciando a língua de uma forma muito mais potente. Tu de estas lingvo de milito? Né, tu tenê. Né? Deu para entender já, né? Ou não? Já Deu. dá para entender. Só pela ênfase minha, você vê que é uma língua bem latina, né? Se existe a última língua mais latina que existe, é o Esperanto, né? Ela é a última filha do latim, né? E ela nasceu como uma filha da Revolução Francesa, né? Na verdade, é uma busca daquela tríade de palavras da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.
Eu costumo dizer que ela é tardia no século XIX, né? Mas ela tem essa filosofia de fundo. E, ao mesmo tempo, é uma língua que tem uma fisionomia latina, mas embutido nessa filosofia latina está a gramática oriental. A gramática do Esperanto, ela é oriental. Ela é muito próxima do chinês, do coreano, do Swahili, na África. Ela é muito próxima dessas línguas, porque a montagem da língua é como está na cabeça deles. E para a gente, visualmente, ela é muito parecida com o latim. Em síntese, é uma obra de genialidade de um menino de 17 anos, né? Zamenhof tinha 17 anos quando fez isso. Não foi só nessa vida que ele fez isso, né? Nessa vida Adônio, dele. Adônio, me permite? Pois não, Silvestre. Me entregou que ela é parecida com o latim. Em que sentido você diz? O som, as As palavras. definições, As a construção palavras. frasal? Não. A construção frasal não é latina. O latim é muito mais complexo, do Sem ponto de dúvida. vista gramatical. Mas, Sem em dúvida. termos de língua latina, olha, quanta palavra igual. Estas, linguo, pazzo, lumo, mi, em latim é ego, né? Mas tem o mi também, que é a parte das O dativo. O dativo do latim é mi. Então, tem muita coisa do latim, ne, tute. Tem Essas muito de palavras grego são... aqui também, né? Tem radical latino, mas tem muito radical grego. Não, grego aqui que eu vejo, só tem o kai. Só o kai. Eu não vejo outra palavra grega aqui, a não ser palavras mais científicas, né? Ah, sim, você está dizendo o texto, né? A kai. A questão aí é meio... vai um pouquinho marrom aí. Se você tirar um pouco esse J fora, ele fica muito parecido com línguas neolatinas. O J aproxima ele das línguas germânicas e eslavas. Tem muita coisa eslava, mas essas palavras eslavas, por incrível que pareça, são menos utilizadas no Esperanto. Você vai ver um Bedaurinde, que vem do alemão, né? Mas a maioria das palavras tem origem no francês, no inglês. No inglês, relativamente pouco, viu? Tem o yes, mas eu não vejo muita palavra em inglês, não. São semelhantes às palavras que são latinas no inglês. Lernanto. Learn, Learn vem do inglês. Lernen das germânicas, né? São línguas germânicas. Tirdo. Tirdo. Kiss vem de inglês. Em inglês, birdo. Então vamos aqui. Oi, fala. Adonis? Uma coisa que eu observo nesses anos que eu venho ensinando Esperanto é que a pessoa é parecido com aquelas línguas que ele conhece, né? Então, por exemplo, a pessoa que já conhece o inglês vai achar muito parecida, muitas palavras parecidas com o inglês, né? E às vezes até o frato ele vai achar parecido com fraternity. Então, ele vai... bom. Porque ele só sabe... Agora, o caso é o seguinte, quando a gente vai sabendo o outro, por exemplo, né? Quando você vai pegando outra língua, o seu microfone está falhando muito. Tanto ele, na verdade, ele é um carro. Raimundo, seu microfone está falhando muito. Pronto. Tá. Acho que está melhor agora? Pode ser. Vamos ver. Eu tenho percebido é que a pessoa acha o Esperanto parecido com as línguas com as quais ele tem familiaridade. Então, assim, justamente por ele ser internacional, né? Certo. Bom, a gente,
se perderia muito. Vamos para mais uma frase aqui, não vou comentar mais não. De estas linguo de milito, você vê que tem uma estrutura bem fácil, né? Ela, aí aparece o de, né? Ele parece com sei lá, não sei de onde que veio esse de, mas o de, ele significa o mesmo item do inglês, é mais voltado para coisas materiais que não são masculinas nem femininas, mas pode se referir a animal. Por exemplo, de essas grandas, você está falando de um cão, mas quando o cão vira filho da família, aí você vai tratar ele por li e por chi também. Entenderam? Esse di é para coisas inanimadas, mas quando está falando, por exemplo, da língua, aqui, ó, tchudi, está falando esperanto, tchudi, essas línguas de milito, há um detalhe em esperanto, não há masculino nem feminino em esperanto. Quando você quer fazer uma palavra feminino, você usa um sufixo ino. Aí a palavra fica feminina, mas geralmente para seres animados. Entenderam? Então, isso também existe em Esperanto. No Esperanto, as palavras são neutras, todas elas. Agora, umas se referem ao sexo masculino, como viro, e aí você precisa derivar para o feminino, vira virino. Knabo é menino, knabino é menina. Então, às vezes, você tem essas necessidades. Mas, por exemplo, a maioria das vezes, em termos profissionais, isso está se tornando normal no Esperanto. Não era tão normal antigamente, a evolução da língua. Lernanto é aluno e aluna também. Você não precisa falar assim, mi estas lernantino, mi estas lernanto. É muito normal no Esperanto falado e escrito hoje falar palavras neutras. As de profissão, por exemplo. Entenderam isso? Mas isso, com o uso da língua, vocês vão ver que vai se tornando mais fácil. Então, vamos falar aqui, ó, de ela, a língua, porque em português só tem ela e ele, né? Ela, nestas, la língua de milito, não é a língua de guerra. Sede de pazzo cae lumo, mas de paz e luz. Esperanto estas paca lingvo, ĝi estas bela kaj facila lingvo. Ĉi tiu lingvo estas por respekti la comunicadon. Olha o Nzinho aqui do objeto direto do respekti, né? Ĝi estas ponto inter homoj. Ĝi donas al ni vojon por pli bona mondo. Muito bem. Quem vai ler para mim? Quem quer ler? Ninguém quer ler? Eu posso Catarina? ler. Posso? Então leia. Pode? Quem é que vai ler? Ivanilde. Ah, mostra sua carinha, viu, Ivanilde, Opa, depois. tá, tô aqui. Apareceu? Aqui. Ah, então vai lá. Vai em frente, querida. Vamos lá. Do início, Tudo. né? Saluton. Kio estas Esperanto? Ĝi estas lingvo de paco kaj lumo. Ĉu vi parolas Esperanton? Jes, mi estas lernanto de tiu internacia lingvo. Ĉu ĝi estas lingvo de milito? Ne, tute ne. Ĝi ne estas lingvo de milito, sed de paco kaj lumo. Esperanto estas paca lingvo. Ĝi estas bela kaj facila lingvo. Ĉi tiu lingvo estas por respekti la komunikadon. Ĝi estas ponto inter homoj. Ĝi donas al mi vojon por pli bona mondo. Perfeito. Mirinda pronunciado. Vi jam bonege parolas la lingvon. Mi ŝategis kion vi diris. Muito bem. Olha quantas palmas, felicidades, tá vendo? Fica feliz, viu, Ivanilde? Ok. Realmente, você foi muito bem. Eu escuto bastante. Angélica, você traduz para mim o texto?
Sim, professor. Oi, o que é o Esperanto? É língua de paz e luz. Você fala Esperanto? Sim, eu sou aluno desta língua internacional. Ela é uma língua de guerra? Não, de jeito nenhum. Ela não é a língua de guerra, mas de paz e luz. Esperanto é uma língua de paz. É pacífica. Né? Ela é bela, ela é uma língua bela e fácil. Esta língua é para respeitar a comunicação. Ela é uma ponte entre homens. Ela dá a nós o caminho para um mundo melhor. Para um mundo melhor. Muito lindo. Ótimo. Parabéns. Então, agora perguntas e respostas. Nós vamos passar rapidinho, porque parece que essa lição está muito fácil para vocês, né? Tá bom o ritmo? Tá. Tá ótimo. Kio estas Esperanto? O que vocês vão responder? De acordo com o texto. Língua de pazzo che protegge. É pazzo kaj lumo. Tá bom. Ĉu ĝi estas lingvo de milito? Quem vai dizer? Essas línguas de? Tutene. Ĝi ne estas lingvo de milito, sed de paco kaj lumo. Ĉu vi estas lernanto de Esperanto? Yes. Yes, mi estas lernanto de tiu internacia lingvo. Perfekte. Aŭ de Esperanto. Tute korekte. Ĉu Esperanto estas facila aŭ malfacila? Esperanto estas facila lingvo, kaj ĝi estas ankaŭ bela lingvo. Eu estou complementando, mas não necessariamente precisaria dessa segunda frase. Tá? Kio Esperanto estas por homoj? Esperanto estas ponto por intercomunicar. Perfecto. Esperanto estas ponto. Donas al ni vojon por pli bona mondo. Perfeito. Então, agora a gente vai na gramática. Então, agora chegou a hora da gente... Deixa eu ir para outra página. Para vocês compreenderem essa gramática. Então, cada lição, a gente tem alguns itens, né? 10, 12 itens gramaticais que vocês vão aos poucos aprendendo. Existem 2 grupos de exercício. Mas eu vou explicar a gramática primeiramente e rapidamente, porque eu quero começar a fazer os exercícios dessa lição. Então, a gramática, o link é esse, ó. Clicou aqui, ele chega nessa página. Tá? Então, é uma gramática, como eu expliquei para vocês, é uma gramática única para os diversos cursos de Esperanto. Por que ela é única? Porque, na verdade, as 12 lições estão na sequência de frequência de uso na própria língua Esperanto. Eu escolhi todos os itens na ordem que eles foram aparecendo de importância dentro dos textos. Então, existem 2 índices, isso é bem interessante também. Ó. Eu estou com dúvida em saber sobre... Aqui você vai estudar na sequência. Aí, se você chegar lá no final do texto e apertar aqui, ó, você vai chegar lá no final do texto, tem um índice remissivo de todos os itens qualificados por
prefixo, sufixo, palavras invariáveis e por aí vai, né? Já vi que tem um erro ali que eu tenho que consertar. Então, hoje, por exemplo, nós falamos do sufixo ar. Se você clicar aqui, o que é mesmo o sufixo ar? Aí você clica, ele vem aqui no sufixo ar, vocês vão ver que o texto não é longo, é um texto curtinho, mais curto que eu pude dar, e vai explicar o que é essa temática. Então, a missão dessa lição é vocês fazerem a leitura e os exercícios desses itens. E que itens são esses, né? Então, se você clicar em pronúncia, ele vai te levar a um outro documento. Esse outro documento de pronúncia, ele vai te mostrar todos os detalhes. Ups, desculpa. Oh, meu Deus. Adonis, onde você está com a cabeça? Eugênio, você quer falar? Agora que eu vi que você abriu. Eugênio levantou a mão. Tá falando, Eugênio? Não. Então, vamos... Oi, perdão. Não, perdão, eu levantei a mão tá sem bom, querer. sem problema, Eugênio. Então, vamos lá. Então, eu estou no documento de pronúncia do Esperanto. A gente já faz esse documento aqui, já utiliza esse documento em alguns cursos, no curso preparatório Nesto e tudo mais. Mas, de qualquer forma, aqui tem todo o detalhamento de pronúncias que vocês precisam ter para falar um bom Esperanto, tá? O que sílaba, tonicidade, letras do Esperanto, as que não são do Esperanto, os exercícios de pronúncia, tem os dossiês MP3 aqui que vocês podem fazer um a um das palavras, e é muito importante fazer esse exercício de pronúncia, porque ele vai qualificá-los para ter uma boa pronúncia do Esperanto. Feita a nossa querida Evanilde já debulhou isso aqui e já sabe muito bem, né? Muito bem. E nada, então, professor, isso são os anos aprendendo com a Odília a falar, meu pai falando. Meu Deus, que Mas bacana. é só ouvido. Então, voltamos aqui para a gramática didática, né? Então, na gramática, tem aí os detalhes, sílabas, acentuação. Isso é um resumo do que está naquela página lá, né? As raízes e terminações. Então, as coisas começam aqui, né? Então, aqui, vocês precisam... aqui tem toda a explicação disso, com exemplos e tudo mais, mas o que vocês precisam saber que todas as terminações do Esperanto estão aqui. Na verdade, elas são, olha, 1, 2, 3. Para os substantivos, adjetivos e advérbios. Depois vem o verbo. Aí o verbo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminações verbais. Vocês já sabem conjugar todos os verbos em Esperanto. No passado, no presente, no futuro, no infinitivo, no imperativo, no condicional. Perfeito. Então, vocês têm, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terminações. O plural só se junta a substantivos e adjetivos, tá? Às vezes, ele se junta aos correlativos, mas eu não coloquei aqui, não. E o N, quando é objeto direto. Ao advérbio, acrescenta-se o N quando tem direção para aquele advérbio. Quer dizer, eu vou para dentro da minha casa. Miras heimen. Mas é uma situação muito específica que vocês vão aprender ao longo do curso. O plural e o objeto direto. Acabou. Vocês precisam saber isso. Gente, isso daqui... Vocês sabem que a gramática do Esperanto, realmente, ela tem 16 regras só. E tão simples como substantivos terminam em "o", os adjetivos terminam em "a", e assim por diante. É muito simples a gramática do Esperanto.
Mas, para ser um bom enxadrista, você não pode ficar nas poucas regras do xadrez. Você tem que ir muito além. Vocês estão vendo a página? Então, né? Então, Sim. então tá bom. Então, Isso. aí vocês vão ver que a origem das palavras, como o primeiro dicionário de Esperanto, ele, na verdade, era um dicionário multilingüe. Ele dava a ideia, olha aqui, ele dava a ideia do radical. Algumas das palavras são primitivas, feito tio, né? E, por exemplo, tio, né? São primitivas, então ele não tem o apóstrofozinho. Mas todas que têm o apóstrofe são as que estão. Foi assim que foi composta a língua, né? Então, o apóstrofe, eles têm a derivação. Muitas vezes, uma palavra primitiva, feito tircal, que é em torno de, né? Ele pode se tornar uma raiz. E aí ele pode se somar a sufixos e prefixos e terminações. Então, isso também acontece em Esperanto, uma derivação das palavras primitivas, mas o normal é você ter raízes que vão ser introduzidas com as terminações. Muito bem. Aí o artigo em Esperanto, uma coisa simples, que ele são as letras o A, o As, e vai por aí, ele é só isso mesmo. Mas não é tão simples de usar, porque a gente usa menos o Lá do Esperanto, dos artigos em Esperanto, do que o normal. Isso é mais ou menos uma influência das línguas eslavas. Depois vem os pronomes pessoais, que é mi, ni, vi, li, xi, di, ili, oni e si. São palavras primitivas também, que são os chamados pronomes pessoais. Quando a gente acrescenta um A aos pronomes pessoais, eles ficam possessivos, pronomes pessoais possessivos. E isso também é uma coisa muito simples, o Esperanto se torna simples. Aí, se ele fica só o A, você vai ver que o A é a terminação dos adjetivos. Então, todos os pronomes pessoais possessivos são adjetivos. Ninguém fala isso em português com a gente, nas aulas de português. Mas são, viu? Todos os pronomes pessoais são adjetivos. Pois o plural, tão simples quanto colocar um io, né? Um J no final das palavras. Mas ele é sempre antes do acusativo, sempre antes do N. Não vou inverter essa posição, por favor. Então, pronomes pessoais e correlativos. Kio, kia, tio, tia, io, ia, nenio, nenia, tio, tia. Esses também recebem o plural, exceto a família do kio. Kio, tio, io, nenio, tio. Esses não possuem plural. Não possuem. Falta corrigir aqui. Verbo ser, estar. Este. Então, a conjugação dos verbos é sempre essa. Mi estas, vi estas, lixi, de estas. Mi estas, ili estas, oni estas. Muito bem. Lá, nocto, estas, estel, lena. Então, estas. Então, passado, presente e futuro é sempre is, as, os. Não tem outra modificação. Por favor, não inventem moda. Esperanto não é para recriar, é para ser usado como está, tá bom? Aí vem os substantivos, que terminam em o, oi, ona, oina. Então, todos os substantivos têm essas terminações, mas a base mesmo é terminada em o, tá? E os adjetivos terminados em a da mesma forma. E eles acompanham em números substantivos, né? E também na declinação. Fortai cevalloi, cavalos fortes, né? Alta domo, ricai viroi, né? Homens ricos. Diobona caipova. Eles vêm sempre antes, normalmente vêm antes do substantivo, mas não é errado colocá-los depois, mas não é de bom estilo, a não ser alguns estilos específicos, mas o normal é que eles venham antes.
Advérbios derivados, aí tem uma série de advérbios derivados, mas há também os advérbios primitivos, aqueles mais usuaizinhos, eles são primitivos. Por exemplo, hoje é um advérbio. Yes, ne, pli, neniam, ankam, são todos eles advérbios primitivos. E aí eles não necessariamente terminam em e. Os que terminam em e são derivados, são que vieram, equivale ao nosso mente, né? Richa, rico, ricamente. O terte, certamente. Certa é certo e certe, certamente. Então, ele equivale ao nosso mente, mais ou menos. Não é no caso do bone, que é derivado em Esperanto, mas em português ele tem radicais diferentes. O bona é bom e o bem é um advérbio, que é o bone do Esperanto, e não tem essa correspondência de derivação igual do Esperanto. Aí eu divido em tipos de advérbio, mas é só para uma informação geral, mas já dá uma porção de advérbios para vocês. Alguns derivados e outros primitivos, tá? E as chamadas palavras invariáveis, que são essas primitivas. São advérbios, são pronomes, são preposições, são conjunções, correlativos, numerais, pronomes pessoais, interjeições, interrogações. Esqueci o nome. Adonis, Oi. eu posso fazer uma pergunta com relação a essas palavras variáveis? Pode. Numa relação anterior, né, ele estava como primitiva e vortoi, e hoje está como nevaria e vortoi, né? É a mesma coisa, é a mesma lista, né? Oi? É a mesma lista. Né? Aí, antes, o quies, ele estava classificado como prepositio, e hoje, na lista atual, ele está como pronomo. Ele é pronomo, o quies? O quies é pronomo, não é prepositio, não. Tá. É pronomo. E o kia também seria um pronomo? Ele, na verdade, ele é um pronome interrogativo, kiam, que significa quando, né? Não, kia, o kia. Kia é um pronome, um pronome não. O outro é adverbial. Então tá bom. Muito obrigada. De nada. Então, e aí o to para perguntar de sim e não. Em síntese, não é nada muito complexa essa primeira lição. Todos que já fizeram o curso básico já sabem isso Mas existem 2 grupos de exercício. Então, o primeiro grupo de exercício, o mais importante a ser feito, depois que estudaram isso, é o que está no link aqui. Então, na hora que você clica no link, compartilhar essa guia. Aí vocês têm o exercício. Esse é o exercício principal que vocês têm que começar a fazer, é o exercício da lição. Então, por exemplo, traduzir o texto que está lá, escrever ele aqui. Se vocês forem aqui, ó, todo mundo está vendo essa página? Tá? Sim. Então, vocês vão aqui fazer uma cópia. E na hora que vocês fazem essa cópia e fazer uma cópia, ela vai direto para o Google Drive de vocês. E na hora que ela vai para o Google Drive de vocês, vocês podem escrever nela. Entenderam? Isso é muito importante vocês saberem disso. Porque se vocês forem tentar escrever nessa página aqui, ela está bloqueada. Senão todo mundo escreve aqui e perca o exercício. Então, vocês têm que fazer uma cópia do exercício para fazer o exercício, tá? Então, na semana que vem, nós vamos começar a corrigir o que vocês colocaram aqui, tá? E aí eu vou corrigir com vocês. Então, no início da aula que vem, eu vou perguntar a vocês, fazer as perguntas disso aqui. E, como exercício suplementar, vocês podem fazer os exercícios que estão... Desculpa, aqui, ó. Exercício da lição 1. Mas, como eu expliquei para vocês, existem 2 grupos de exercício. Esse daqui
é muito mais exercício do que lá. Mas esse vai pegar ponto a ponto daqui. Então, por exemplo, eu vou no exercício 1, aqui, didactica. Deixa eu compartilhar essa aqui. Aqui são exercícios 1 a 1. E aí vai perguntar coisas mais detalhadas da lição gramatical. Quem fizer esses exercícios e o do exercício normal, certamente vai evoluir no Esperanto de forma absurda. Por exemplo, esse exercício do lá que tem aqui, ele é extremamente importante. Esse exercício dos pronomes pessoais também são muito importantes. E você vê que cada exercício tem bastante exercício para fazer. Chega ao ponto de utilizar, assim, aqui vocês vão ter que escrever yes, miacetes, fresca in fructum hierum, né? Então, por repetição, vocês vão aprender muito mais palavras. E ainda tem ditado. Se clicar aqui, você tem o MP3 dele, que vai dizer o que vocês têm que preencher. Uma vez feito os 2 exercícios, eu passo para vocês as folhas de correção. E terminado cada lição, vocês vão ter um pequeno teste para saber se evoluíram. Aliás, o primeiro vocês já fizeram e eu dou os parabéns para vocês, porque foi realmente excelente. Então, na próxima aula, nós vamos só corrigir exercício, tá bom? Então, eu espero que vocês façam todos os exercícios possíveis. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Está na hora da pergunta. Primeiro, esse exercício da gramática que a gente vai preencher não encaminha para você, né? Vai ser corrigido em sala. A gente vai corrigir tudo em sala. Tá. E esse da tradução também, ele está onde? Eu não localizei esse. Ele está no... eu vou mandar para vocês agora. Então tá bom. Que eu fiz o da gramática lá, né? Esse daí eu enviei porque não tinha nenhum link. Então, na verdade, a tradução e esse da gramática a gente não envia para você. Vai ser corrigido aqui na aula, né? Não. Só envia o que fiz, né? Tão logo a gente termine a aula aqui, eu vou enviar todos os exercícios. Eu vou mandar a lição, essa daqui. Eu vou até já copiar aqui e já mando para vocês, ó. Ctrl C. E já vou colocar lá no grupo, ó, para vocês, ó. Ctrl V. Então, aí, esse link que eu coloquei lá no grupo já é dessa página da lição. E na última página dela tem o link para os exercícios. Vocês não estão vendo isso aqui. Mas já foi encaminhado isso aí, né? A lição 1, não é? Eu mandei. Agora, abram ela e a última página dessa lição tem o link para o exercício da lição. Só da lição. Ele é menor do que o exercício, mas a gente vai corrigir primeiro esse, depois vai passar para os exercícios da gramática. Então, a gente sempre vai fazer assim. Então, não importa quando é que nós vamos terminar a lição 1, mas certamente na semana que vem a gente já termina todos os exercícios da lição 1, tanto os exercícios da lição quanto da gramática. Por isso que vocês têm uma semana aí para estudar. Tá bom? E assim nós vamos caminhando. Como é que tá muito pesado para vocês? Está indo gostoso? Como é que tá? Agora tá bom. Tá um ritmo bom. Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Sim, tá muito bom. Tá bom? Então, ótimo. Tá ótimo, Adonis. Oi. Se eu fizer a cópia da lição que você passou agora, que você postou, eu faço já a cópia também do exercício? Já vem junto? Não, se você clicar na última página do que eu passei... Tem que clicar e fazer a cópia, né? Aí você clica e faz a cópia lá, onde que for aparecer. Você tem que estar no seu Gmail, você tem que ter entrado no seu Gmail para poder fazer isso. Tá ok. Obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida?
Rodrigo, Zé Carlos, Mauro. Não. Rodrigo, você é novo por aqui. Eu não te vi por aqui ainda, não. Pode falar. Seu microfone está desligado. A maioria das pessoas. Fala. Não estamos te ouvindo. Bom. E agora? Agora eu estou te ouvindo. Agora foi. Estava desligado aqui. Isso, boa noite. Realmente eu sou novo. Estou no curso com a Ângela. Ah, com a Ângela. Com a Ângela, isso. Mas você já tinha conhecimento de Esperanto? Não tinha. Ó. E você aportou por aqui assim numa boa? E tá muito difícil? Como é que tá? Não, eu tô achando tranquilo. O vocabulário que eu vou ter que estudar mais, mas a estrutura da língua ela é muito simples. Isso é o que mais me chamou a atenção. Mas você é espírita também, não? Não sou espírita, sou simpatizante. Ah, bom. Isso é legal. Então, no final, a gente, no mínimo, faz você cristão, né? Isso aí. É bom. Já vi que pela sua tonalidade você é carioca. Sou carioca, acabei de voltar da praia. Ai, que gostoso. Isso é muito legal. Então, muito obrigado, Rodrigo, pela vinda e vamos tentar te ajudar. Obrigado a você sempre. Adorei a primeira aula. Que bom. E aí, gente, alguém mais queria falar? Odília, querida, eu queria que você falasse sobre a reunião de sábado. Pois não. O Espiritismo ele tem um momento espírita, né? Que nós chamamos Espiritismo é momento. Então, é aos sábados, a partir das 8h30 da manhã, é bem madrugador, para final de semana, né? Então, é de 8h30 até às 10h. Nós fazemos o estudo do Evangelho. La Evangelio, la Espiritismo. Então, é feita a leitura e comentários, tradução do texto que se leu. A gente traduz, comenta tanto a parte gramatical, aquilo que há necessidade de comentar, como também a lição mesmo, o conteúdo evangélico do que a gente está estudando, né? Nós estamos atualmente no capítulo 10 do Evangelho. E vai ser próxima semana agora, vai ser o item 18. Então, acho que vocês estão todos convidados. Se quiserem participar, serão muito bem-vindos. Tá? Ótimo. Então, esse é o nosso programação aí do programa Minha Amico, né? Estamos também iniciando aí 2 outros cursos muito interessantes, né? Que é o curso do Ekflugo, do William. Eles vão terminar, esse tem hora e momento para terminar, que é em dezembro. Ele é todo reguladinho, né? O William bem estruturado na parte de instrumentalização na internet e tudo mais. Ele é professor de inglês e francês, é uma pessoa cultíssima, né? Eu gosto muito do William, gosto muito da forma que ele está distribuindo e treinando nossos monitores. Até o Raimundo é um dos monitores lá, eu vi ele aqui. E fico muito feliz que esteja o PMA hoje com um grupo imenso, né, de pessoas aprendendo Esperanto. Nós vamos povoar esse Brasil com esperantistas, né, Odílio? Sem dúvida. Que bom. Formando aí muitos monitores. No Espiritismo, no estudo do Evangelho, nós estamos colocando pessoas também para conduzir o estudo, como auxiliares. A gente tem aqui o Luiz, a Regina, a Silvia, Mauro, né? que já estão fazendo esse trabalho de apoio para mim. Uhum. Tá? Yes, sono due povas foriri, nature, dankon pro vi alveno. Dankon al ciui. Bone, ne estas, char Hudson volis eliri alla ĉambro, mi diris al li, ke ne estas problemo, li povos jam fari tion, sendube. Bone. A Fátima levantou a mão.
Yes, Fátima, Diro, fala. Eu estou querendo falar Esperanto, mas, né, vou me domar aqui ainda um pouquinho, para não passar de uma língua para outra, né? Eu não consigo raciocinar em duas línguas, não, sabe? É um problema. Fala. Qual canal que é esse programa no sábado? A Odília tem... Você tem que entrar no Ac É o Ac Espiritismo. Ela manda o link para lá. Eu posso colocar no link do SEC, no grupo do SEC, eu posso colocar para vocês ingressarem no Ac Espiritismo. Tá? Obrigado. Interesse, tá bom? Então, pessoal, eu não quero me estender muito, estendemos já mais 15 minutos hoje. Gostaria imensamente de agradecer a todos, espero que estudem, e vamos estar aqui, que do meu lado aqui eu vou fazer o possível para vocês aprenderem a língua com mais rapidez possível. Porque o Esperanto é simples, mas partir do Esperanto para a fala é um processo mais complexo, porque a gente tem que aprender a não traduzir. Então, a gente tem que aprender a raciocinar em Esperanto. E fazer vocês dormirem, sonharem em Esperanto, que é o que mais seria indicado, né? É um trabalho árduo, é um trabalho que vocês vão ter que fazer para não tentar traduzir, porque o português sempre dá rasteira. A gente quer levar para o português e aí dana, porque tem que raciocinar em Esperanto, tá? Esse é o maior trabalho, mas a gente vai com calma e com fé em Deus vamos atingir as metas. Fiquem com Deus e até a próxima semana e vamos nos falando pela lista, tá? Um grande abraço a todos. Saludos, tio. Buonanotte.